Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Saúde Podcast Afia Clínica Acadêmica. Estamos iniciando uma série de programas, serão 10 programas, para falar um pouco sobre saúde e o que realmente importa, que é cuidar da sua saúde, da sua qualidade de vida e das pessoas que você ama. Eu sou o professor Igor Monteiro e vamos juntos nessa jornada, trazendo especialistas das mais variadas áreas para que eles possam trazer informações, contribuições, orientações para que você possa efetivamente cuidar da sua saúde, da sua qualidade de vida e daquelas pessoas que você estima. Para a gente iniciar essa série de programas, nós estamos começando o mês de março e o mês de março é dedicado ao Março Amarelo, que é uma campanha internacional que chama a atenção para a questão da endometriose. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos um convidado mais que especial, o professor Silvan Márcio Oliveira, que tem uma trajetória belíssima dentro da área da ginecologia e obstetrícia, profissional brilhante, excepcional, professor da nossa AFIA Montes Claros, e ele vai falar um pouco sobre essa questão, trazendo aí orientações, diretrizes, desmistificando esse problema que acomete várias mulheres. Seja muito bem-vindo, Silvan. Obrigado, Igor. Obrigado a todos por estar aqui participando desse primeiro podcast AFIA Saúde. Muito bem. Silvan, para a gente começar essa conversa, eu estava fazendo uma pesquisa e nós nos deparamos com um dado extremamente alarmante. Nós observamos, segundo o Ministério da Saúde, que 7 milhões de mulheres foram diagnosticadas com endometriose entre os anos de 2022 e 2024. Esse dado chama atenção pela quantidade. Mas antes da gente falar dessa prevalência ou incidência da doença, eu queria que você começasse falando sobre o que é a endometriose, o que é essa doença que acomete as mulheres. Ô Igor, a endometriose é uma doença inflamatória crônica que são tecidos endometriais que coloca no endométrio a camada interna do útero, que reveste o útero internamente. É quando nós temos este tecido fora da cavidade uterina, ou então um tecido semelhante a esse endométrio. Geralmente, na maioria das vezes, a endometriose vai acometer a pelve, então é uma doença ginecológica muito comum. Você está falando em 7 milhões de mulheres no Brasil. É uma doença muito comum, mas é bom lembrar que a gente, quando pensa em endometriose, pensa só na pelve, né? Na barriga da mulher, na parte inferior do abdômen da feminino. Não. Endometriose pode acometer pulmão, endometriose pode acometer coração e até mesmo o cérebro. Então, é uma doença que realmente, em termos de saúde pública, é preocupante. Nossa, ela é bem abrangente, né? A sua fisiopatologia acomete várias estruturas. E o Ministério também coloca que o diagnóstico tardio é um grande problema. Por que esse diagnóstico demora tanto, Silvan? Em média, aí, dias, meses e até anos, para poder fechar e efetivamente implantar um tratamento. E muitas mulheres, às vezes, vão passar toda uma vida, né, e sem o diagnóstico de endometriose, infelizmente, porque nós temos diversas manifestações dessa endometriose. Pode ser mesmo uma paciente assintomática, ela é portadora da endometriose, mas não tem nenhum sintomas. Pode ser aquela paciente que só tem uma queixa, de infertilidade, ela não consegue engravidar de maneira nenhuma. E aí, quando vai fazer uma pesquisa para saber por que essa paciente não está engravidando, descobre que ela está com endometriose. Então, a endometriose ainda hoje é a principal causa de infertilidade na mulher. E segundo, por causa dos exames. Se você, pela ultrassonografia comum, por exemplo, que é um dos exames de escolha, ultrassonografia endovaginal, muitas vezes o profissional de saúde não vai conseguir ver essa endometriose. Precisaria, no mínimo, de uma ultrassonografia com preparo para a endometriose. E aí um profissional também especializado na área de endometriose. Então, é um exame mais caro. Ou então, uma ressonância nuclear magnética da pelve com preparo para endometriose, com protocolo de endometriose, que é diferente. Que às vezes o médico pede lá uma ressonância da pelve, mas não coloca para o radiologista, que é para a pesquisa de endometriose. Então, que o protocolo é diferente. E é um exame mais caro. Então, principalmente isso. Eu acho que é o custo, né, desse exame e também os médicos pensarem mais em endometriose. Isso é importante, né? Que às vezes
a paciente não é valorizada quando ela está queixando uma dor pélvica. Perfeito. Agora você chegou num ponto que eu estava aqui refletindo sobre, que é justamente essa sintomatologia. Quais seriam esses critérios clínicos? Porque a dor, ela parece patente, e também a questão da infertilidade me parece ser uma queixa recorrente. Quando realmente suspeitar da endometriose, né? Porque às vezes as mulheres que estão nos assistindo, elas sentem dores, e às vezes essas dores fazem parte da regra ali do ciclo menstrual dela em alguns momentos. Quando suspeitar que é uma dor que se refere à endometriose, quais são esses critérios clínicos que vão conduzir o profissional a hipotetizar esse diagnóstico e partir para esses exames que você mencionou? Como a maioria das endometrioses é na região pélvica, então a principal queixa é dor pélvica, né? É aquela paciente que vai apresentar dor pélvica, às vezes o mês inteiro, que piora, que agrava, que fica mais intensa no período perimenstrual. Porque é como se aqueles focos de endometriose que estão fora do útero, nos ligamentos, ou estão no intestino, ou estão no peritônio, é como se a paciente fosse menstruar naquele período. Então, é uma dor cíclica que piora no período do período menstrual. Existe um tipo de endometriose que a gente, inclusive, chama de adenomiose. Adenomiose, adeno é tecido glandular, miose é músculo. Então é quando esse tecido glandular, esse endométrio, ele entra para dentro da parede uterina. Então é um tipo muito específico de endometriose. Esse aí tem, além das dores, ela vai causar muito sangramento na paciente. Então a paciente vai chegar para você queixando sangramento uterino anormal, dismenorreia, quer dizer, cólica menstrual intensa, dispareunia, que é dor na relação sexual. Então outra coisa que às vezes a paciente procura aqui, uma pesquisa de endometriose, doutor, não estou conseguindo manter relação sexual, a dor está muito intensa. Então, quando a paciente tem sangramento uterino anormal, cólica, dor na relação sexual, isso é característico da adenomiose, que é um tipo de endometriose também. A outra endometriose vai caracterizar realmente a dor, aquela dor cíclica e a dor na relação sexual. Por isso que muitas vezes a endometriose causa tanto problema na mulher, porque acaba que vira um problema familiar, acaba que vira um problema com o marido, acaba que ela começa a ter muitos homens que não vão entender, não é mulher, só está sentindo dor na relação sexual, nunca sentiu e agora está sentindo dor, vai ver que começa até a pensar, né? Às vezes já arrumou outro namorado, tá me traindo. Então, assim, é uma questão social muito séria. E o problema é que ela é progressiva. Então, a cada ano que passa, se não tiver um tratamento, se não tiver um controle, essa endometriose vai aumentando. Ela vai crescendo e vai piorando a qualidade de vida dessa mulher. Perfeito. E a faixa etária das mulheres que é mais acometida? São mulheres mais jovens, mulheres no periclimatério? Olha, como é uma doença relacionada com a menstruação, quanto mais tempo a mulher menstruar, maior o risco maior de endometriose, pior a consequência dessa endometriose. Então vai ser mulheres na menacne, né? Entre a menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa, mas geralmente a partir de 20 semanas, 25 semanas já começa a aparecer e a exacerbar mais esses quadros. Muitas vezes, hoje a gente fica, nossa, a endometriose está uma doença da moda, todo mundo tinha endometriose e antes não tinha. Mas é bom a gente saber também que porque hoje está dando um diagnóstico. O que acontece é que às vezes a mulher tinha dor a vida inteira e levava essa dor como se fosse foi Deus que está querendo que eu sinto dor, né? Porque não tinha o diagnóstico dessa endometriose. É só com o avanço da tecnologia, dos exames, é que conseguiu hoje estar diagnosticando essa quantidade imensa de mulheres com endometriose no Brasil e no mundo. Perfeito. A situação ela se tornou mais sensível, né, ao aparato tecnológico e também ao conhecimento dos profissionais na atualidade, né? Existe alguma forma de prevenção, Silvano, da endometriose? Sim, seria interessante, Igor, assim, para a gente pensar em prevenção, a gente pensar assim, o que é que pode piorar essa endometriose, né? Por exemplo, questão familiar, aí não tem jeito. A gente sabe que se a paciente tem endometriose, na família, ela tem 7 vezes mais chance de ter endometriose. Então, a história familiar é muito exacerbada, né? Eu costumo brincar que tem gente que herda dinheiro, outros herdam endometriose, né? Então, a endometriose tem uma característica familiar importante.
Aquelas mulheres que têm o primeiro filho muito tardiamente. Então, antigamente, vamos colocar minha mãe aí, vamos supor, casou com 15 anos, com 16 teve o primeiro filho, 17, lá em casa nós somos 11 irmãos, então minha mãe não passou um período todo sem menstruar. Quando ela pensou em menstruar, ela já estava entrando na menopausa, né? Então, minha mãe não ia ter endometriose nunca. Sim. Mas o que acontece hoje? Hoje as mulheres estão engravidando cada vez mais tardiamente. Então, elas estão ficando mais vezes menstruando. Então, a mulher que tem o primeiro filho muito tardiamente, ou então aquela mulher que tem a menarca, que é o primeiro sangramento muito precocemente, ou aquelas mulheres com ciclo muito curto, geralmente o ciclo menstrual de 28 dias, pode variar de 26 a 32, 33, mas tem paciente que menstrua de 22 em 22 dias, então ela acaba menstruando 2 vezes por mês. Então, a chance dessa mulher ter endometriose é muito maior. Paciente com má formação uterina, ela já nasceu com útero mal formado, com septo, então a menstruação não sai, ela menstrua, a menstruação não consegue sair completamente, vai voltar, né, cair, subir pela trompa, cair dentro da cavidade uterina. Ou então a paciente, hoje é muito comum, quando a paciente está com câncer inicial, né, uma lesão de alto grau no colo uterino, então o mesmo câncer in situ, faz o CAF, né, que é a cirurgia de alta frequência, que se faz nos consultórios mesmo, aqui no mesmo consultório do NASP, faz a cirurgia de alta frequência. Justo. Então, quando você faz o CAF, ou então só cauteriza, você estenosa o canal. Então, a paciente nunca teve problema com a menstruação, vai menstruar e a menstruação não sai. Por quê? Porque o canal foi fechado. Então, com isso, vai ter uma menstruação retrógrada e cair na cavidade. Perfeito. Né? Então, com isso, vai fazer com que essa paciente tem um risco maior para ter endometriose. Então, o cuidado é esse, né? É você imaginar o que você poderia fazer para diminuir seu fluxo menstrual, o que poderia fazer, engravidar mais rápido, aí mais fica vezes. A escolha, mais vezes, aí a escolha é de cada um. Né? Quem hoje está engravidando muito pouco, né? Quem tem 3 filhos hoje já ultrapassou o limite, né, da normalidade. Então, assim, são esses casos que fazem com que essa doença a cada dia aumente mais. Perfeito. A correlação da endometriose com a infertilidade. Fala um pouquinho sobre essa relação. Que as mulheres chegam também com essa queixa, às vezes a gente falou esse adiamento, né, da gravidez, do planejamento familiar, mas muitas vezes tem aquelas que querem realmente ter filhos e às vezes não podem por conta dessa condição. Essa relação, como que ela é estabelecida na literatura? Primeiro o seguinte, 33% das mulheres com endometriose vão conseguir engravidar. Elas vão conseguir engravidar sem nenhum problema. Que nós não temos assim, uma percentagem, assim, uma maneira exata da gente fazer esse cálculo, porque a maioria dos trabalhos de endometriose são feitos em centros especializados. Então, assim, nós não temos a real prevalência de endometriose no Brasil, por exemplo. Né? Por quê? Aqui em Montes Claros, eu já opero um monte de paciente com endometriose, um monte de paciente com adenomiose, e eu não tenho um registro de quantas pacientes. Então, quem que nós temos aqui no Brasil? É dos centros de endometriose das faculdades de medicina federais, das estaduais, ou nos centros onde se estuda mais, especificamente na Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde se estuda mais afinco os casos de endometriose. Então, assim, a gente nem tem uma ideia exata chega a falar até 10% da população feminina no Brasil. Mas o importante é que como que essa endometriose pode provocar essa infertilidade? Primeiro, obstrução tubária. É muito comum porque é um processo inflamatório, vai inflamar a pelve dessa paciente, obstrui as trompas. Segundo, diminui às vezes a mobilidade dessas trompas. Então, tudo aquilo que afeta esse processo e esse processo de ovulação e de condução desse óvulo até a cavidade uterina faz com que dificulte e leve a infertilidade a essa paciente. Perfeito. Na sua fala também, Silvan, você trouxe alguns elementos aí em relação à terapêutica. Né? Você falou da questão de corrigir a menstruação, suspender a menstruação, a questão cirúrgica. Quais são os recursos, né? Eu acho que é importante a nossa ouvinte ter ciência disso. Quais são as opções terapêuticas que estão disponíveis para elas hoje para o manejo da endometriose? Olha, primeiro nós temos o tratamento clínico.
Mas é interessante a gente lembrar que esse tratamento clínico, ele por longo tempo não funciona, né? Ele é naquele caso de urgência, apesar que hoje a gente vê muitas pacientes aí usando o Mirena, né, para não menstruar, ou colocando um Implanon, ou usando injetável, né, usando anticoncepcional injetável, aquele trimestral, né, que injeta na região glútea, para que essa paciente entre em amenorreia, quer dizer, ela fique sem menstruar. Então, se a paciente ficar sem menstruar, consequentemente, vocês vai estar evitando que ela fique naquele período menstrual onde as dores são exacerbadas. Mas o ideal é que seja uma conjunção, né? Que você tenha o tratamento cirúrgico, a ressecção daqueles focos de endometriose. Para isso, o ideal, né, é a videolaparoscopia no mínimo, né, ou mesmo a robótica, né? Hoje nós temos a cirurgia robótica, que é o grande avanço da cirurgia no mundo, e nos casos de endometriose é fundamental se você tiver condições de ter o robô para fazer esse tratamento, é fundamental. E o tratamento também pode ser complementado com o análogo do GNRH. O que é isso? É uma injeção, né? Essa injeção vai suspender, vai fazer com que essa paciente entre numa menopausa transitória. Se ela já for mais idosa 48, 49, né? Idosa não, já mais madura, né? Vamos falar assim. No climatério. Na perimenopausa, ela está no climatério, né? 40 anos entra no climatério. Então essa mulher climatérica, às vezes ela toma esse análogo de GNRH, a gozerrelina, e vai entrar na menopausa. Entrou na menopausa, resolveu o problema da doença dela. Né? Só que ela vai ficar com o quê? Onda de calor, vagina seca, o marido fica feio, né? Porque a libido diminui. Então, vai ter todas essas consequências de uma paciente menopausada. Mas quando a paciente é mais jovem, ela vai fazer o tratamento com o análogo de NRH, vai ficar numa menopausa transitória. Nesse período em que ela ficar nessa menopausa transitória, vai haver uma regressão desses focos de endometriose. Pode ser que depois, no futuro, ela volte a ter, quando ela voltar a menstruar, ela volte a sentir dor, ela volta a ter esses sintomas da endometriose. Mas hoje é o que a gente tem, né? A conjunção do tratamento cirúrgico mais o tratamento complementar. Como envolve muito e é bastante complicada essa doença na vida da mulher, eu falo que só a mulher que tem e que está sofrendo com endometriose é que sabe sentir, porque envolve todo um aspecto psicológico. Por isso, inclusive, nós temos hoje equipes multiprofissionais. Então, quando você vai abordar um paciente com endometriose, é fundamental a presença de um psicólogo, o acompanhamento de um psicólogo, dessas clínicas da dor, que você tem os anestesistas, pessoal que pode usar esse manejo para melhorar a dor dessa paciente, que é a queixa principal dessas pacientes. E eu costumo falar com essas pacientes o seguinte: você tem a pior doença que tem na mulher, infelizmente. Não é pior do que o câncer, porque o câncer mata. Mas a endometriose mata de raiva, porque ela é progressiva e incapacitante. Às vezes até no trabalho, a paciente deixa de trabalhar, não consegue no período menstrual ir ao trabalho. Então, assim, isso é muito difícil para a mulher ativa, para a mulher que trabalha, para a mulher que tem que cuidar da família e está com processo de endometriose. Perfeito. Na nossa clínica, né, na AF Clínica Acadêmica, nós temos profissionais, o Silvan está lá conosco, e nós temos profissionais das outras áreas que ele mencionou, a parte da psicologia, psiquiatria, talvez dependendo do grau. Urologia, né? É muito comum a endometriose na bexiga, né? Porque na pelve, né? Vai para a bexiga. Então o serviço de urologia também é muito importante. Né? Exato. E até mesmo psiquiatria, né? Perfeito. O paciente entra em processo de depressão, que não é só acompanhamento psicoterápico, né? É preciso estar realmente também num psiquiatra para o manuseio dessa doença. Perfeito, Silvano. Eu estava aqui refletindo justamente sobre isso, o impacto na qualidade de vida dessa mulher, como você mencionou, no trabalho, em família, na vida conjugal, vão tendo desdobramentos à medida que a doença vai progredindo, e isso acaba por ter esses efeitos psicológicos, né, em outros setores da vida, e é importante que tenha essa equipe multiprofissional para acompanhar. Todo o tratamento é contemplado pela rede SUS? Ela pode fazer todo o tratamento via SUS? Sim. Aqui, em Montes Claros ainda não tem
a cirurgia robótica, está tendo cirurgia robótica lá no hospital das clínicas, mas ainda não tem ainda na área ginecológica, né? Se Deus quiser, daqui a um tempo vai funcionar. Mas a videolaparoscopia nos principais hospitais da cidade, nós temos serviço de videolaparoscopia, e a gozerrelina, que esse análogo de NRH, que é uma injeção cara, é uma injeção muito cara, mas o SUS disponibiliza. Então, se você está fazendo seu tratamento, fez a biópsia, o médico seu fez o relatório, ela vai na Secretaria Municipal de Saúde e disponibilizado para ela o tratamento clínico complementar. Que é o Zoladex. Que é o Zoladex. Perfeito. E em relação a esse momento, né, de mobilização, que é o Dia Internacional, é 13 de março, que é uma mobilização internacional para a questão da endometriose. E o que você pensa, Silvana, você como profissional da área, com uma experiência extremamente expressiva, significativa, de quando você começou a atuar, essa mobilização das autoridades sanitárias, das instituições para datas específicas para poder chamar a atenção da população para algumas demandas? Isso é muito importante, Igor. Não só para chamar a atenção da população, mas também para tocar nas próprias autoridades, né, que estão no governo, né, tanto em nível federal, municipal e estadual. Porque ao chamar a atenção, vai mostrar, assim, vai tirar debaixo do tapete, né, vamos dizer assim, vai tirar debaixo do tapete uma doença que é um caso de calamidade de saúde pública, né, um problema de saúde pública sério, que faz com que as nossas mulheres sofram muito. Então, é chamar a atenção que elas têm o direito ao tratamento, que elas têm que ser tratadas, né? Chamar a atenção dos seus parceiros, dos seus noivos, namorados, esposos, que é uma doença que precisa também do acolhimento e do acompanhamento deles e o envolvimento de toda a família. Eu acho que o importante é isso, é chamar a atenção para doenças, né? Não só endometriose, mas nós temos aí câncer de próstata, câncer, agora também em março faço também um mês que chama atenção para o câncer coloretal, para o câncer de colo uterino, né? Então também chama atenção agora nesse mês de março. Então, assim, é importante para chamar a atenção da população brasileira para essas doenças que afetam gravemente a nossa população. Excelente. É sempre um alerta, né? Oportunidades como essa. Você tocou num outro aspecto extremamente importante, que embora a gente tenha conduzido aqui a nossa conversa, né, todo para o público feminino, para ela entender um pouco o que está acontecendo com ela e um possível diagnóstico, né, com esse impacto todo na qualidade de vida, mas sobretudo para os seus companheiros, seus parceiros e para a sua família, porque a dor ela é subjetiva, então só quem sente é que sabe. Então, por mais que a gente exerça a empatia, a gente nunca vai conseguir apreender em minúcias o grau de dor que o outro sente, que a outra pessoa sente. E se ela relata isso, né, como algo que possa impedir ou limitar as suas interações, as suas relações, vale a pena a gente considerar essa questão orgânica, com esses impactos todos psicológicos que foram levantados, e fazer um exercício mesmo de empatia, né? Quando a companheira que elegemos, a esposa, a namorada, enfim, não está disponível, né? Não está disposta naquele momento, cabe a nós entendermos também. Então, o programa está direcionado para a população de uma maneira geral, justamente cada um com uma faceta diferente, com uma participação diferente aí dentro dessa problemática de saúde pública, mas é claro que cabe a reflexão para todos. Políticas públicas, nós temos alguma direcionada especificamente para endometriose, uma linha de cuidado, o profissional da atenção básica, o médico de medicina de família e comunidade, que está lá na ponta, ele consegue fazer esse manejo na unidade básica ou é algo que só o especialista, o GO mesmo, o ginecologista? Geralmente, a paciente é feito tipo uma triagem, né? Chega na unidade básica de saúde com queixa de dor, o sangramento uterino anormal. Então, o máximo que eles podem fazer, que eles geralmente fazem é solicitar os exames básicos, né? No mínimo uma ultrassonografia. Infelizmente, igual eu falei, muitas vezes vai fazer ultrassonografia como é operador dependente, como é uma doença que tem que ter uma experiência maior, às vezes não vem nada. Às vezes a ultrassonografia vem normal, mas nossa, essa mulher está sentindo dor, e aí eles encaminham, né? Aí vai encaminhar para o ginecologista. E é todo dor pélvica, né? O paciente sentiu dor pélvica, o paciente está sentindo dor, eles encaminham para o ginecologista. Lembrando que muitas vezes não tem nada a ver com a ginecologia, pode ser uma doença de Crohn, pode ser um monte de doenças que não tenha nada a ver com uma diverticulite, né? Uma cistite, alguma coisa, mas doeu na pelve,
já encaminha para o ginecologista. E o ginecologista vai fazer essa triagem, se destacar se é caso ginecológico ou não. Né? Então, geralmente é encaminhado para o serviço de ginecologia. Aqui em Montes Claros nós temos diversos serviços de ginecologia na rede pública, né? Inclusive tem um centro de atendimento à mulher da prefeitura, tem um NASP aqui da AVE, então nós temos diversos serviços na cidade para acolher essas pacientes e fazer a melhor condução possível. Excelente. A nossa AFIA Clínica Acadêmica integra a rede de atenção à saúde no município de Montes Claros. Então nós atendemos SUS, atendemos livre demanda as mulheres que estão com esse quadro, com essa queixa, que já tem um histórico, já tem exame. Nós acolhemos essas demandas também. Nós temos uma equipe de ginecologistas, dentre eles o professor Silvan, que está aqui conosco, para atendê-las da melhor maneira possível. Nós temos psicólogos, nós temos psiquiatras, urologistas, que podem contribuir sim no manejo dessa doença e melhorar a sua qualidade de vida, suas relações, porque afinal de contas estamos aqui para ser felizes, não é verdade? E tudo aquilo que impacta, tudo aquilo que nos limita, vale a pena ser considerado para a gente conseguir contornar, superar e vencermos aí as adversidades. Não é isso, Silvan? Isso mesmo. Eu queria agradecer imensamente a presença do nosso querido Silvan aqui, foi muito esclarecedora a nossa conversa. É claro que a gente poderia ficar aqui, né, desdobrando em outras facetas, mas não faltará oportunidade para que ele regresse com uma nova temática e traga toda a sua experiência, todo o seu know-how para contribuir conosco. Silvanzão, queria que você deixasse aí um recado para as mulheres, para a população de uma maneira geral, em relação aí à endometriose e como que a gente pode esclarecer, orientar, enfim, direcionar melhor, caso ela esteja com um sintoma desses que você relatou. Só chamar a atenção se você está com dificuldade de engravidar, se você está com a dor que piora bastante no período menstrual, se você está com sangramento uterino anormal, está sangrando muito, começou que você... como é que... Não, eu sangrava assim e aumentou, dobrou, estou sangrando mais dias, então o volume, a quantidade aumentou bastante. Né? Se você está com dor na relação sexual, procure um ginecologista, procure um melhor exame para você fazer, para dar esse diagnóstico, para você fazer esse tratamento. E gostaria também de aproveitar e agradecer a Igor pelo convite de estar aqui participando com vocês desse podcast da AFIA. Um abraço. Muito bom. Então lembre-se, pessoal, sentir dor não é normal, tá certo? A dor é um sintoma e merece ser investigado. Hoje nós focamos um pouco na endometriose, tá certo? Mas vamos falar de outras dores ao longo dos próximos programas e espero vocês estarem conosco. Mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões, que estaremos aqui. A AFIA Clínica Acadêmica tem um prazer em acompanhá-los, promovendo saúde, prevenindo doenças e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Um grande abraço e até a próxima.